Amém, né, Senhor? Amém. Momentos especiais estamos louvando ao Senhor. Cânticos espirituais. Santo Deus, Santo Deus. Nesse momento estaremos passando para a leitura da palavra, a exposição da mesma, lá em Mateus capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 11. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos registrou isso também lá em 11, 1 a 11, Lucas 19, 28 a 40 e João, 12, de 12 a 15. Então, nós vemos que os 4 evangelhos registraram exatamente essa entrada triunfal de Jesus. Como Mateus é um livro que fala muito do rei, Jesus, então ele trabalhou bem essa questão aqui. Pontos importantes. Vamos então à leitura da palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, e aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-o e trazei-mo. E se alguém disser alguma coisa, responderem que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Profeta, na verdade, Zacarias, está amado? Zacarias 9:9. Literalmente. Dizei à filha de Sião: eis que aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como lhes ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entretanto, ele em Jerusalém, toda a cidade alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, pedimos que o Senhor, teu Espírito Santo, continue a falar aos nossos corações nessa manhã, que continuamos a ser edificados pelo teu Espírito nessa manhã. E agora, através do teu texto bíblico, a tua palavra, que o Senhor possa nos edificar, que sejamos edificados, fortalecidos pelo teu Espírito. Também, Pai, nós pedimos por aqueles que passaram por momentos difíceis essa semana, que o teu Espírito Santo continue a consolar os corações nesse momento tão difícil que muitas famílias estão passando. Nós entendemos, Pai, que é necessário cada vez mais nós nos achegarmos a Ti, para que o coração seja acalmado, para que a esperança possa brotar no coração, para que haja tranquilidade no coração. Por isso, Pai, nos ajude a cada vez mais, como filhos teus, nos aproximarmos da tua presença, e fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, se nós olharmos para o trajeto de Jesus construído pelos evangelhos, nós vamos perceber que o trajeto de Jesus foi algo que causou assim estranheza naquele momento da vinda de Jesus ali, porque Jesus ele foi reconhecido no decorrer da sua história. Ele foi reconhecido como Messias no decorrer do seu trajeto ali, mas mesmo assim nós percebemos que as autoridades constituídas de Israel, de Jerusalém, naquele momento, eles não reconheceram Jesus como Messias. De fato, Jesus não foi reconhecido pelo meio político e religioso daquele período. É um fato. Então, quando Jesus ele prepara para essa entrada triunfal em Jerusalém, para entrar exatamente a ideia dessa última semana antes da crucificação, ele seria crucificado na sexta, ele nessa preparação para a entrada em Jerusalém, nós percebemos que houve um preparativo, e esse preparativo já estava predito pelo profeta Zacarias. Ele iria entrar de forma humilde, montado num jumentinho, a ideia de que ele estaria usando um animal,
Então, um jumento e uma jumenta e um jumentinho. Jesus estava naquele momento ali, exatamente sendo o rei, mas o rei de forma humilde. Se nós olharmos para o versículo 11, nós vamos ver que eles falam que Jesus, na verdade, é lá da Galileia, né? Das regiões baixas lá, não era de Jerusalém. Então, quando ele entra em Jerusalém, ele é aclamado, na verdade, como alguém que é vindo da parte de Deus. Nós vamos discorrer exatamente aqui. E nós percebemos que quando Jesus está entrando em Jerusalém, ele, na verdade, estava firmando o propósito do seu ministério, no sentido de que ele realmente veio de forma humilde, como um cordeiro. No versículo 1 ao 3, nós vemos aqui o preparativo, né, para a entrada de Jesus em Jerusalém, né? Quando eles aproximaram, né, de Jerusalém, chegando a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus envia 2 discípulos para poder exatamente trazer animal de carga, para que ele pudesse estar entrando ali naquele momento, né, em uma aldeia próxima. E o que aconteceu? Que isso, de fato, do versículo 4 até o versículo 7, a profecia de Zacarias se cumpre de forma literal, né? Isso está literalmente escrito lá em Zacarias 9:9, então se cumpre de forma literal. Outro ponto importante que, ao Jesus começar a entrar na cidade, aí nós vamos entender que as pessoas estavam ali, eles aclamaram como o rei, como o Messias enviado. Então o que eles fizeram? Eles arrumaram uma forma alternativa de fazer com que Jesus fosse aclamado rei. Ele não foi recebido com honras pelo Estado, vamos dizer assim, pelos governantes de Jerusalém, pelo Império Romano, não foi, mas ele foi recebido pelo povo, pelas pessoas. Então a ideia de vestes era um tapete, a ideia dos ramos eram ornamento e tapete para receber Jesus. E eles gritavam: Hosana ao filho de Davi. Hosana quer dizer, salva por favor, nos salva por favor, pedindo salvação. E essa ideia de pedir salvação, eles pedem salvação ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi, quer dizer, nos salva, filho de Davi. Quando eles chamam Jesus de filho de Davi, eles reconhecem que Jesus é da linhagem real, e automaticamente eles estão aclamando Jesus como um rei, e recebendo um rei de forma que ele está no animal, né, e ele está emprestado, está usando roupas e ramos como ornamento e tapetes. E o povo continua gritando: bendito que vem em nome do Senhor. Então o povo reconhece que ele veio da parte de Deus, da parte dos céus. Então é importante nós destacarmos que as pessoas ali reconheceram que Jesus veio da parte dos céus. E aí eles falam hosana nas maiores alturas, dizendo o seguinte: o Senhor salva, o Senhor nos salva, e glorificando Ele nas maiores alturas. Então, amados, versículo 10 e 11, Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém, nós vamos perceber que houve uma certa euforia, alegria demais. O texto fala alvoroço, nós olhamos para o texto vai falar alvoroço. E aquelas pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, perguntavam: o que está acontecendo? Quem é esse, né? E as multidões, as pessoas que estavam ali, as pessoas que estavam com Jesus, respondiam: esse é o profeta Jesus da Galileia. Embora as autoridades não reconhecessem quem era Jesus, mas naquele momento as pessoas que estavam ali estavam aclamando ele como aquele que era enviado de Deus, aquele que era do trono da casa de Davi, aquele que era recebido como rei perante as pessoas. Então nós vemos assim: Hosana, reconhecimento como Salvador, filho de Davi, descendência real. Vem em nome do Senhor, veio da parte de Deus. Ele chama ele de profeta, né? E humilde porque ele era da Galileia e estava exatamente sendo recebido de forma alternativa, né? O tapete, os ornamentos e o jumentinho era a forma alternativa, não era a forma oficial, E aí nós pensamos assim: nossa, então Jesus ele não foi recebido como rei pelas autoridades, não, mas pelas pessoas, sim. Se nós olharmos para os evangelhos, nós vamos perceber que Jesus ele curou o tempo todo pessoas. Se nós olharmos lá para o livro de João, né, o evangelista João, ele fala que após a ressurreição de Lázaro, multidões seguiram Jesus e viram que Lázaro, depois de morto,
alguns dias, veio a vida, as pessoas começaram a seguir Jesus. Então o que aconteceu naquele momento que a cidade de Jerusalém, na entrada de Jesus, ela realmente implodiu, ela encheu de pessoas e estava algo muito grande acontecendo naquele momento ali. Algo muito grande estava acontecendo naquele momento. Então nós percebemos que naquele momento da entrada de Jesus em Jerusalém, de forma não oficial para aqueles religiosos e políticos, mas para o coração daqueles que foram curados, para Lázaro, os seus amigos que foi ressuscitado, para as pessoas que andaram com Jesus e entenderam que Jesus era aquele que andava no meio das pessoas, eles perceberam exatamente que algo estava acontecendo, e as multidões que foram beneficiadas pelo cuidado de Jesus, estavam todas presentes naquele momento ali, todas presentes naquele momento. Então o texto fala multidões, várias pessoas de vários lugares estavam ali, exatamente acompanhando Jesus nessa entrada triunfal. Vamos fazer algumas aplicações para nossos dias de hoje. Vamos tentar fazer algumas aplicações para os nossos dias de hoje. Primeira aplicação que nós podemos fazer para o nosso dia de hoje, que existia um plano para o ministério de Jesus. E ele foi cumprido de forma literal. Se nós olharmos para o texto de Zacarias 9:9, que foi cumprido de forma literal, nós vamos perceber que todos os profetas que falaram sobre Cristo que viria, e todo o sacrifício que havia em Israel, posto lá no período da lei, que apontava para o Messias, se cumpriu. O cordeiro que foi morto. Se dentro do conceito religioso de Israel havia a questão do sacrifício de animais, o cordeiro, e João fala que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, então tudo que foi dito sobre Jesus, ele se cumpriu naquele momento ali, se cumpriu de fato. Todas as profecias foram ditas para Jesus naquele momento, elas foram cumpridas de fato. E é importante nós destacarmos, já que Zacarias falou sobre a questão dos animais que foram colocados para que Jesus pudesse entrar ali em Jerusalém, e cumpriu de forma literal, nós vamos perceber que o próprio Jeremias 14, capítulo 14, fala exatamente do dia do Senhor, da ira do Cordeiro, do momento que Jesus virá no futuro. Fala exatamente da ira, na verdade o dia da ira, o dia na verdade chamado dia do Senhor, que Apocalipse chama desse dia da ira do Cordeiro, dia da ira do Cordeiro. Então, amados, o capítulo 14 de Zacarias ainda não se cumpriu. O 9:9 já se cumpriu, o 14 ainda não. Então nós, igreja, nós hoje, nós esperamos esse momento que Jesus virá no futuro. E virá não como um cordeiro humilde, sentado aí no animal, mas sim virá como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não virá mais como ovelha, mas virá como leão da tribo de Judá, o grande leão, da casa de Davi. Então, amados, essa profecia do profeta Zacarias se cumpriu lá no passado de forma literal. Existem profecias, então, exatamente no capítulo 14 de Zacarias. Depois que você chegar aqueles que tiverem curiosidade, dê uma olhadinha nesse capítulo 14 do profeta Zacarias, e vai ver o seguinte, que essa profecia ainda vai se cumprir de forma literal. Então, amados, existe, na verdade, um plano que foi cumprido lá atrás, mas existe um plano que está para ser cumprido outra vez. Se Jesus veio na primeira vinda, de forma como ele veio como ovelha, como aquele que veio dar a vida por nós, agora ele veio como o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, leão da tribo de Judá. Outro ponto importante que nós podemos aplicar para nesse texto aqui, é que as multidões seguiam Jesus porque eles tiveram encontro com Jesus. Entenda que o Lázaro e as pessoas que viram a ressurreição de Lázaro, as pessoas que foram curadas por Jesus, as pessoas que passaram por Jesus e tiveram, na verdade, o cuidado de Jesus, a bênção de Jesus, tiveram encontro com Jesus naquele momento, e automaticamente elas passaram a seguir Jesus e estar aclamando Jesus como o Rei, aclamando Jesus como Filho de Davi, aclamando Jesus como o Messias enviado, aclamando Jesus, na verdade, como um Salvador, como um profeta. Então, amados, se naquele momento as multidões seguiam Jesus porque tiveram encontro com Ele, hoje, em nosso tempo, muitos estão tendo encontro com Jesus, muitos. De vez em quando a gente ouve um artista aqui, de algum músico, nós perdemos aí o Lázaro, que era do meio secular e passou pelas conversões. Assim como o Lázaro, quantos já passaram pela conversão, tiveram encontro com Jesus? Quantas pessoas, quantas?
Então, amados, as multidões que foram alcançadas por Jesus lá no passado estão sendo alcançadas hoje também. Hoje, na verdade, muitas estão tendo encontro com Jesus. E talvez, amado, você que está distante ainda não teve encontro com Jesus, chegou a sua vez. A vida, na verdade, ela é curta. E nós temos em vida o tempo de preparação para que a nossa alma possa estar sendo preparada, o nosso corpo para a ressurreição no último dia. Para que no último dia, na ressurreição dos mortos, nós possamos estar com Jesus. Domingo passado eu falei um pouco sobre o texto, sobre a vinda de Jesus. Capítulo 30 e 31 de Mateus 24 fala que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade e outras dos céus. Vai chegar esse momento que, na verdade, o Senhor Jesus estará reunindo os seus, todos os que foram arrebatados ou ressuscitados, para que possamos estar participando da segunda vinda do Senhor. Se nessa entrada triunfal de Jesus, Jesus entrou com pessoas comuns lá da Galileia, pessoas que eram esquecidas, estavam à margem da sociedade. Agora Jesus virá de forma gloriosa e com todos nós, numa situação totalmente diferente, com o corpo glorificado, ressurreto dentre os mortos. Então a segunda vinda do Senhor Jesus, amados, ela está sendo preparada nessa segunda vinda para Jesus vir como o leão da tribo de Judá. E haverá uma grande entrada triunfal. Na verdade, será uma entrada triunfal que todo olho verá. O retorno triunfal de Jesus acontecerá. E você não pode ficar fora desse retorno triunfal do Senhor Jesus. Você não pode ficar fora. Hoje muitos estão tendo encontro com Jesus, porque estão sendo preparados para essa grande entrada triunfal que acontecerá lá no futuro. Essa vida que nós temos realmente ela é curta. E essa vida que é curta é o momento que nós preparamos a nossa alma para o momento da ressurreição, para encontrarmos com o Senhor Jesus, para a entrada triunfal no momento glorioso do dia do Senhor. Do dia do Senhor. Esse dia está chegando. Essa profecia de Zacarias ainda não se cumpriu. E essa profecia irá se cumprir, como a outra se cumpriu de forma literal. Eu gostaria que nesse momento, cada amado irmão pudesse curvar suas frontes e falar: Senhor, obrigado, você que já pertence ao corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, porque eu pertenço ao corpo de Cristo e estarei nessa grande entrada triunfal, no dia do Senhor. E você que ainda não passou pelo processo de reconciliação, chegou a sua vez, é a sua vez. Chegou a sua hora de encontrar com o seu Salvador Jesus Cristo, entregar sua vida a Ele, para que você no futuro possa estar com todos nós, todos, nessa grande entrada triunfal com o Senhor Jesus, com o Senhor Jesus. Talvez você fale assim: mas eu sou miserável pecador. Aqueles que Jesus encontrou lá na Galileia, na Judeia, eram miseráveis pecadores. E Jesus, com seu amor, acolheu todos eles. E Jesus, Ele quer acolher o seu coração agora, nesse momento, porque Ele sabe que nós precisamos dEle. Ele veio salvar o perdido, pecador que somos nós. Sou Deus e Pai, acolha cada oração nesse momento, daqueles que estão se aproximando diante de Ti, agradecidos, porque pertencem a Ti, estarão nessa entrada triunfal. E aqueles que, Pai, ainda estão nesse momento de entrega o coração a Ti, pedimos que o Senhor trabalhe em cada coração, assim como o Senhor acolheu aqueles corações feridos do passado, aquelas pessoas que não tinham esperança. Eu peço a Ti, Pai, nós, igreja, hoje pedimos a Ti, aqueles que estão sem esperança, que se encontram num estado difícil, encontram no estado que reconhece que são pecadores, acolhe esses corações, Pai, para que possam estar juntos nesse momento tão especial da grande entrada triunfal no futuro, na profecia que dita pelo profeta Zacarias.
onde é o dia do Senhor, o seu grande dia. Acolha cada coração, haja novo nascimento, haja transformação, que muitos possam ouvir essa mensagem, Pai, e ser transformados pelo Teu Espírito. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus nos abençoe, que nos fortaleça e que como povo de Deus possamos buscar a face do Senhor nessa manhã. Hoje à noite estarei dando alguns avisos importantes, né? Hoje à noite estaremos funcionando a partir das 19 horas. E será o culto de adoração ao Senhor, né? Momento de ressurreição de Cristo, preparando para a ressurreição de Cristo. Vamos encerrar com uma oração? Peço a nossa irmã Mônica que faça uma oração. E logo em seguida estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, ó Pai, pela Tua palavra, Deus. Obrigada, Senhor Deus, por nos lembrar, ó Deus, quem o Senhor é e o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. Nós nos ajuntamos, ó Deus, aquele povo, Deus, e dizemos aleluia, Hosana, glórias ao Senhor, glórias ao Teu nome. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor aceitou estar entre nós, vir, ó Deus, aqui e nos ensinar o caminho de volta para casa, de volta para o Pai. Nos abençoe neste dia, fique conosco, Senhor. Abençoa, Pai, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, Deus. Consola, Pai, os que choram, Senhor Deus, na nossa nação. Conforta, Pai, os enlutados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, Pai. Amém, Jesus. Amém. Receber a bênção, amados. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo, seja com a terceira igreja de Hortolândia e seja com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Amados, que todos tenham um bom domingo na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um momento especial em família, né? Curta esse momento em família, que é tão importante, né? E que o Senhor te abençoe nesse dia tão especial.